é chamada fé quântica, que é aquela fé que gera uma energia, como fosse um transformador. Essa nossa fé, ela deve estar em torno de 2, 3% do que Adão tinha. Então, se chegar a isso, né, a nossa capacidade foi reduzida muito, porque ela não tem religião, essa fé. Você pode usar ela para o diabo, pode usar ela para Deus. É a chamada fé quântica. Cristo falou sobre ela naquela hora que Cristo disse assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esta árvore: arranca-te, e ela vai te obedecer. Veja que a árvore vai obedecer você. E ela vai obedecer você. E se você falar com um monte, ele vai ouvir e vai obedecer você. Aquela parte ali é uma parte muito enigmática. A pessoa diz que é uma paródia. Não é paródia. A fé, ela realmente tem poder na matéria. E essa já foi comprovado pelos japoneses, através do poder da palavra, cristais que se formam em água. E o maior poder da fé é o seguinte: quando você tem medo, você diz, não, eu estou com medo, está com um problema, aí o organismo reage, a veia endurece, há uma produção de hormônios. Você está dizendo, não, eu não estou preocupada, mas como você sabe que tem um risco, então seu organismo reage. Então isso já é questão da fé, porque você acredita. Você acredita e então seu organismo já reage quase de imediato. Então essa fé quântica nós podemos desenvolver. Eu acompanhei um amigo meu que ele cura as pessoas, ele tem um dom de cura. E ele começou curando galinha. Foi. Eu digo, galinha, ele sim, quando a galinha estava doente, ele botava as duas mãos na cabeça da galinha e soprava. Parece uma piada, né? Mas não. Ele curava boi, botava a mão em cima do boi. Então o dom não tem religião. Pode ser católica, evangélica, espírita ou ser das trevas. Porque a Bíblia diz que até Lúcifer tem fé. E ele tem fé capaz de fazer fogo descer do céu. O nome dessa fé é fé quântica. Aí nossa fé é muito pequena, porque nós é muito ligado à matéria. Qualquer coisa ela se abala, a gente fica naquela incerteza. E Cristo mostrou essa fé quando ele falou com Pedro: Pedro, vem. Aí Pedro foi e andou sobre o mar. Olha, a fé de Pedro fez Pedro andar sobre o mar. Só que quando Pedro começou a olhar para as ondas do mar e ver que as ondas estavam terríveis, então Pedro teve medo e duvidou. Aí quando ele duvidou, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Ele caiu. Então quando a gente duvida da felicidade, quando a gente duvida da prosperidade, quando a gente sai, aí começa a ter problemas. Porque só tem a felicidade quem acredita nela, só tem as bênçãos quem acredita nela. A pessoa não acredita na bênção, como é que vai ter? Aí o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo estava nos ensinando passo a passo. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Ele falou o porquê Pedro tinha afundado. Pedro não afundou por causa de pecado, Pedro não afundou por causa de fuxico, Pedro afundou porque ele duvidou. Ele disse: como é que pode? Eu desse tamanho em cima de uma onda e a onda braba. Aí afundou. Olha. Então essa fé você pode treinar ela. E como é que nós treina? Visualizando coisas pequenas. Você pode visualizar coisas que você deseja. Você cria uma imagem na mente. E você acredita naquilo que você visualizou. E isso gera um poder de atração. E outra coisa, você pode mandar. Você pode mandar nas coisas. Você pode mandar na sua casa, pode mandar nas suas finanças, pode mandar no seu boi. Você manda, ordena. E até no corpo. A mulher estava doente, eu mandei ela falar com o órgão que estava doente. Falar e bater. Aí ela dava tapas e falava. Ficou boa. Tomando remédio, cuidando e usando fé. Então isso são técnicas para aumentar a nossa fé. Usar água, usar oração. Chama-se uma técnica. Seria um tipo de um amuleto. Mas está isso na Bíblia? Me pergunta se está na Bíblia. Está na Bíblia, pastor? Onde que a gente vê isso na Bíblia? A gente vê, viu, Bruna? A gente vê quando... quem foi que jogou o pau na água para o machado subir? Quem?
Pessoal, fala no chat aí. Cadê? Quem jogou Quem jogou o pau na água... na água pro machado subir? Não foi o profeta, não foi? Foi Eliseu, não foi? Foi Eliseu. Ou foi Elias? Quem foi, pessoal? Eliseu ou Elias? Então aquilo é uma maneira de você aumentar a sua fé. Entendeu? Você orar na água antes de dormir, orar na água antes de acordar, quando você acorda. Foi Elias. Aí teve isso. O Eliseu também seguiu a mesma coisa. O Eliseu, ele colocou sal na capa de Elias. Aí esse sal curou o templo, curou as águas, sarou as águas. Então isso chama-se, como se fosse uma muleta mesmo, um amuleto. Então você canaliza a fé através de objetos, água, até aquele comprimido que é dado na igreja católica, que é uma reza. O cara faz uma reza, aí dobra, né, e coloca na boca da pessoa, e as pessoas ficam curadas. Aquilo chama-se... Pastor, a ciência chama isso de placebo. Placebo. O placebo ele funciona através da fé. Porque aí pega 10 pacientes, aí 5 trata com remédio de verdade e 5 trata com um remédio de mentira. E aí, às vezes, se a pessoa tiver fé, o remédio de mentira cura mais do que o remédio de verdade. Verdade. Como a gente é fraco e a nossa fé é fraca, então podemos usar o placebo. Ou seja, um copo d'água, um ritual, para aumentar a nossa fé. E utilizar, canalizar essa fé. Entendeu? Sim. Então, os rituais também fazem isso. Eliseu era especialista nisso. Elias deu volta ao redor do rapaz 3 vezes, deitou em cima dele 3 vezes e ele ressuscitou. Por que isso? O que é isso? É um ritual. Olha. É um ritual. Então, os rituais podem aumentar a sua fé. Por exemplo, uma coisa é você orar sozinha e outra coisa é você orar em conjunto. A oração em conjunto é muito mais forte. Depende, né, da situação. Pastor? Porque é como se você botar várias luzes juntas, a iluminação é maior. Entendeu? Em concordância, as pessoas em concordância, entendeu? A energia se multiplica, forma uma egrégora. Forma uma egrégora. Onde está isso na Bíblia? A Bíblia diz assim: 1 de vós fará fugir 1000, e 2 de vós fará fugir 10.000. Como é isso? Se um vai fugir 1000, 2 era para fazer fugir 2.000, não era? Não, um faz fugir 1000 e 2 fará fugir 10.000. Multiplicou por causa de 2. Olha que interessante. Então, igual o senhor fala da energia, do gerador de energia, né? Não é 1 mais 1 que é igual a 2, né? Que o senhor fala. 1 mais 1 é muito mais do que 2. Depende da energia. Depende da energia. A energia, ela é como a bobina. A bobina entra 12 volts, aí sai 36.000 volts. É muito volts, né não? É incrível, é um milagre. É um milagre de multiplicação. De 12.000 sair 36.000. A bobina do seu carro, qualquer bobina ela faz isso, ela amplifica. Como é que ela amplifica? Através dos movimentos da volta, rodando, girando, ela forma um campo magnético. Esse campo magnético gera mais energia. E aí é o seguinte, se você orar, é muito forte. Mas se você e seu marido orar, mais forte ainda. Se você e outra pessoa orar, forte também. Então por isso que nós dependemos um da oração do outro. E outra coisa, às vezes a gente tem mais fé para os outros do que para a gente. Sabia? Olha. Por isso que tem aquela frase, profeta, cura a ti mesmo, né? Eu não sei ao certo por que é isto, mas às vezes nós temos mais fé para os outros do que para nós mesmos. É porque nós estamos na carne, né? A carne é fraca. E essa é uma das fraquezas da carne. Quando é para o outro, a pessoa crê fortemente. Mas quando não é para a pessoa, vê a pessoa dizer, aí é mais fraca a fé. E a fé, ela vai pelo sentimento.
O sentimento de Cristo foi o amor. Ou seja, uma coisa, se eu disser assim, ó, para você, para todas essas irmãs maravilhosas que estão assistindo a gente, se eu chegar assim e disser, eu te abençoo em nome de Jesus, mecânico, eu te abençoo em nome de Jesus, é uma força. Agora, se eu botar energia, eu te abençoo em nome de Jesus, aí multiplica demais a força. Outra coisa é o amor e a gratidão. Quando eu digo muito obrigado a vocês, eu te abençoo, eu penso em duas coisas, amor e gratidão. Por quê? Porque vocês poderiam estar em outros lugares, mas vocês estão assistindo aí, estão participando da nossa igreja, então a gratidão, né? Então assim, a gratidão e o amor é o sentimento primário, são dois sentimentos primários, o amor e o ódio. Então, o primário é aquele sentimento que gera todos os outros. Entendeu? Então, quando você fala usando o amor, você multiplica. Cristo usou o amor. A Bíblia fala que tudo que Cristo fez com amor. Muito amor. Mesma coisa é uma comida. Você faz uma comida com raiva, dá dor de barriga, que o cabo se lasca todinho. Mas você faz uma comida com amor, com ovo, então a comida ela se torna mais gostosa, energeticamente mais poderosa. Então, coisas que fortalecem a fé quântica. Coisas que fortalecem a fé quântica. Amor. O sentimento. Por isso que às vezes o cara joga uma praga e não consegue tirar. Eu já vi pastor jogar praga e não conseguiu tirar. Ele jogou a praga, o cara pegou câncer e ele depois se arrependeu, tentou tirar, chamou o cara, fez oração, mas não tirou. Não tirou. Ele desfez a palavra dele em público, na televisão, mas não tirou. Por quê? Porque quando o cara diz com muita raiva, e quando você diz uma coisa com muita raiva, você tem que ter mais amor do que raiva para quebrar. E às vezes o cara diz uma coisa com muita raiva, mas para tirar não tem aquela mesma força, entendeu? É verdade. Parece que a raiva tem mais força do que o amor. Não, o sentimento. Então, naquela hora ele estava com muita raiva, porque o cara estava falando mal dele, estava detonando ele. Então ele jogou aquela praga, mas ele jogou com muita raiva. Então a raiva amplificou a fé dele. E a fé é como um revólver. Você pode usar para o bem e pode usar para o mal. É uma ferramenta, como se fosse um facão, uma faca. Você pode cortar uma cenoura, mas pode cortar o dedo também. Então assim, essa fé quântica, ela não tem religião. Essa fé quântica a gente já nasce com ela dentro, uma centelha. É um brilho, ela é de duas cores. Ela tem duas cores. Ela é café com leite, cremezinha. E a outra, ela é azul. Como assim, pastor? Ela é no centro da sua cabeça. É como se fosse uma cor representava ela na matéria e outra representa ela no mundo espiritual. Ela é bem azulzinha. Tem hora que ela é bem azulzinha e tem hora que ela é creme. E ela é tamanho ou menor do que um arroz. Eu via muito o dor de visão, eu olhava para a cabeça das pessoas, no meio da testa ou de lado eu via uma luzinha. Às vezes eu via a pessoa andando e não via o corpo da pessoa, via só a luzinha. Tem duas grandes luzes em você. Uma é na cabeça e outra no peito. O peito é uma luz que gira, faz. O da mulher. A energia do amor, do coração. O da mulher gira para o lado direito. E o do homem gira para o lado esquerdo. O senhor consegue ver as energias do coração também? Consigo, e eu já vi as pessoas como um demônio vê. O demônio não vê a pessoa assim, cabelo, pele, a pele bonita, não. Ele vê a pessoa energeticamente. É como se a pessoa acendesse e cada sentimento, cada comportamento tem uma luz. Entendeu? Uma entonação de luz. Aí eu me lembro que eu fui pregar na igreja de um pastor e ele era muito animado. Esse pastor muito animado mesmo. E aí ele cantava, ele pregava, ele cantava. E eu olhando para ele eu vi uma luz roxa. Uma roxa tenebroso, né? Eu digo, que luz é essa? E o pastor lá, você é valente, cantando. Aí eu fui pregar, preguei.
Mas que luz é essa? Aí no final tem aquela confraternização, um tipo de um café da manhã, um tipo de uma janta. E aí eu conversando com o pastor, eu vi uma luz no senhor. Aí ela disse, qual é a luz? Eu disse, uma luz meio roxa, mas um roxo assim meio desbotado. Aí ele disse, o que significa? Eu digo, tristeza, porque está desbotado, né? Aí, mas parecia uma contradição, porque ele era muito animado, ele cantava, ele dançava, ele batia palmas, mas era o filho dele que estava nas drogas. Ele estava triste, né? Aí ele disse, ele estava triste. Então, você tem uma expressão energética. Isso está na Bíblia também. Perguntei, está na Bíblia? Onde que está na Bíblia, pastor? A transfiguração é a expressão energética de Cristo. Transfiguração. É uma expressão energética. Você tem a mesma expressão, só que é bem menor. É claro, Cristo é o sol e nós é um palito de fósforo. Porém, aquela mesma expressão que tem Jesus Cristo tem você. Mesma coisa. O rosto brilha, o peito reluz. Vê que o peito não brilha, o peito reluz. Os pés reluzentes também manda luz. Ele acendeu, Jesus Cristo acendeu completamente. Que interessante, né? Sim. Dá vontade de chorar só falando. Você tem essa. Todos nós temos essa mesma expressão, só que é bem menor. Essa expressão, os espíritos, anjo, eles veem você assim, nessa expressão. Seria a expressão energética humana. Cristo, quando transfigurou, qual é o objetivo de Cristo transfigurar? Ele era para mostrar como a gente realmente é. Adão era daquele jeito. Adão era um ser multidimensional. Adão estava aqui, Adão estava no passado, Adão estava no futuro. Adão entrava em dimensões, saía em Júpiter. Nós estamos presos a essa dimensão chamada carne. Entendeu? É como se fosse uma prisão. A carne, ela está presa. Mas quando ela for restaurada, aí ela vai ter poder de atravessar uma porta. Cristo não atravessou uma porta com o corpo dele? Sim. Aí Tomé disse, não, isso não é Jesus, não, isso é um fantasma. Aí Jesus disse, coloca a mão aqui, Tomé, nos buracos do prego. Olha. Interessante, né? Então, você, eu, todos nós, temos uma expressão energética. Essa expressão, ela só se acaba quando morre. E quando morre, eu acompanhei minha mãe morrer e acompanhei meu pai morrer. Foi uma grande dor para mim. Foi uma coisa muito dolorosa. Eu acompanhei meu pai morrer e acompanhei minha mãe morrer. A minha mãe foi uma coisa mística, porque existe um brilho no olhar da gente. Minha mãe tem os olhos verdes. E antes dela morrer, quando o coração dela parou, ela abriu o olho, olhou para mim. Aí aquele brilho do olho fez. O olho delatou. Mas aquele brilho é um brilhozinho que tem, fez. Apagou. Aí chegou minha irmã, eu disse, ela foi embora agora. Aí ela. Pronto, ali não tem mais brilho. Vai ter quando Jesus ressuscitar ela. Né? O defunto não tem brilho. Então o sacerdote era proibido pegar no defunto. Eles eram proibidos, porque às vezes tem alguns que sugam a energia para dentro, a carne está desesperada, a carne está viva ali, a carne está morta e está viva. Ou seja, aí se o sacerdote tocar, pode ser que ele seja sugado pelo defunto. A energia dele está na Bíblia, era proibido tocar no defunto, era proibido. Qualquer sacerdote, levita, se ele tocasse, ele passava mais de ano imundo. Ele não podia pregar, ele não podia fazer nada. Ele se contaminava. Essa contaminação é energética, não é? Porque é o seguinte, a carne, ela soube que morreu ali, mas ela não está morta 100%. Ela está viva ainda, que ela cresce a barba, ela cresce a unha. Entendeu como é a coisa? Então ela está querendo algum tipo de energia. E se a pessoa encostar, se não for parente, aí a pessoa pode ser sugada. O parente não é sugado, mas se vier alguém de fora, depende do estado daquela carne ali, que ela está em agonia, que ela sabe que ela vai acabar.
Então ela é como se a pessoa que está se afogando, ela agarra qualquer energia. Por isso que E o pai do senhor, pastor? o meu pai eu acompanhei no cemitério, no hospital, né? Aí foi do mesmo jeito. Eu abri o olho dele, aí vi o olho dele não estava dilatado. E ele lá agonizando, né? Aí quando ele parou, aí a bolinha faz, abre e o brilho some. Pode botar uma lâmpada assim, ó, que não brilha mais. Não brilha. Existe um brilho. A única parte visível dessa aura nossa é o olho. Se você olhar nos olhos de uma pessoa viva, você vai ver que existe um brilho além da lâmpada, tem um brilho. Por isso que é no brilho do teu olhar. Tem uma frase minha no livro de Filosofia Silva, que foi escrevi, esse livro está na internet. Diz assim: é no brilho do olhar da mulher que ama que nasce as maiores realizações de um homem. Eu dormia e acordava com essas frases na cabeça. É no brilho do olhar da mulher, é sob o brilho do olhar da mulher que ama que nasce as maiores realizações de um homem. Eu era solteiro nessa época, eu acordava cheio desses pensamentos. Eu escrevi um livro chamado Filosofia Silva. Eu misturei com filosofia comum das pessoas, Bíblia, mas tem algumas frases que são inteiramente minhas. Onde que acha esse livro, pastor? É só colocar filosofiasilva.blogspot.com. Ele é a primeira edição e a segunda edição. A segunda edição eu não consegui colocar na internet. A primeira edição tem mais ou menos 2.000 pensamentos. Desses 2.000 pensamentos, 800 é só meu. O resto são filosofia do dia a dia. Como me diga com quem andas e eu direi quem és. Não ande na beira para não cair no fundo. São filosofias populares e muitas delas bíblicas. Quem dá ao pobre empresta a Deus é bíblico. Então, aí essas frases, aí eu tirei porque existe um brilho no teu olhar. Não disse que é o olho do dono que engorda o gado? Sim. Então existe um brilho aqui no seu olhar. Esse brilho é como aquele olhar do super-homem, do Superman, né? Esse brilho, ele interage. É com aquele negócio que a gente faz lá no supermercado, que fica passando as coisas, como não, fica o código de barra. É o QR Code. Existe um QR Code em nós, existem vários QR Codes, mas o maior é no olho. Então, pastor, a Sula falou uma coisa aqui interessante. Cadê? Ela falou assim, ó: hoje fiz uma oração para o Espírito Santo e apareceu luzes coloridas no meu quarto, pastor. Hoje eu vi luzes também de manhã. Eu estava dormindo. Olha, aí apareceu uma luz bem grande. Aí eu disse, oxe, uma luz. Aí me acordei e dormi de novo. Eu disse, olha que interessante, eu vou falar sobre isso. Que luz será essa? Falou. Agora eu me esqueci. Eram as montanhas. Eu não sei, era uma luz bem forte. Eu digo, olha, tá vendo aquela luz, ó. Somos energia, Clara diz. Clara Patrícia diz, somos energia pura. Eu sinto muita energia. O brilho se vai muito triste. O brilho se vai do olhar. Então use esse brilho. Eu também já vi uma vez uma luz laranja. Ela entrou no meu quarto, chegou perto das minhas crianças, eles estavam comigo, né? Meu marido estava viajando, eles estavam no quarto comigo. Eu punha todo mundo no quarto, porque eu ficava com medo de deixar eles no quarto deles quando meu marido viaja. Sei. E essa luz entrou como se tivesse entrado pela janela que estava fechada. Ela era laranjada. E chegou perto do meu menino, do menorzinho. E aí quando ela se aproximou dele, eu me assustei, né? Mas eu comecei a gritar, a minha menina mais velha não viu. E do mesmo jeito que ela entrou, ela saiu. Ela era mais ou menos uma bola, assim, do tamanho de uma bola de futebol pequena. E ela era alaranjada. E aí, quando ela chegou perto do meu menino, eu dei uma ordem. E disse assim, não chegue perto do meu filho. Né? Porque quando mexe com o filho da gente, a gente já... E aí, ela, como se me obedecesse, saiu, assim, muito tranquilamente de perto dele. Saiu pela janela de novo. Essa visão não é ruim, não. Essa visão é boa. E possivelmente essa bola é um anjo. Olha,
É um Eu anjo. nunca soube o que era, mas não era algo ruim, realmente. Não. Eu não senti pavor. Ele ia aproximar do seu filho, mas aí você deu a ordem, mas ele sabe que a gente somos fracos, né? Então às vezes a gente confunde. A gente confunde as coisas, mas essa bola aí era um anjo. Eu via 3 anjos andando, um atrás do outro. Aí de repente sumia e eu via 3 bolas andando. Aí depois virava anjo de novo. Seria mais ou menos uma expressão do mundo espiritual. A Bíblia nos diz que Deus transforma seus ministros em relâmpagos, em raios, não é? É de fogo, labaredas de fogo. Então, assim, essa expressão energética nossa existe. É porque a carne é apenas uma expressão. Adão, ele está preso à carne. Eva está presa à carne. A gente não consegue se desfiliar ou transformá-la, porque ela também transforma. Essa carne que nós temos hoje, tão fraca, tão frágil, ela conseguia voar, ela conseguia se regenerar. Se ela cortasse um dedo, o dedo crescia. Então, muita coisa. A gente está a 3% ou 4% daquilo que a gente era. Até porque se a gente tivesse no original, a gente seria muito perigoso para nós mesmos. Sim. Porque aí a Terra ia acabar. Um soldado fazendo guerra, imagina um soldado como o Super-Homem. É verdade. Como o He-Man, alguma coisa assim. Então a gente ia se acabar, se matando, acabar as casas, os reinos. Não tinha porta que nos segurasse, nem nada que nos impedisse. Então, ia virar uma bagunça esse reino. Então houve a redução propositadamente. Porque tem gente que é boa e olha para uma pessoa e cura. E tem gente que é ruim, olha para uma pessoa e adoece. Imagina essa pessoa ruim, ela jogando uma praga numa pessoa e a pessoa morreria no outro dia. Por quê? Porque é muita força. O que Deus fez foi tirar esse poder todo da gente para que a gente não se destruísse a nós mesmos. Aí deixou a gente normal. A gente ficou que nem um cachorro, que nem um gato. E muito além, porque se um gato atacar você apanha do gato. Sim. Um cachorro também. E Adão não era assim. Adão não era tão frágil assim. E aí ele levitava, ele se transformava em animais, a carne dele se transformava. Então foi dado um período de sossego na gente. Aí esse sossego o cara que é ruim não consegue fazer a ruindade, mas o cara que é bom também não consegue fazer a bondade, né? Aí tem que lutar muito para ter fé. Mas isso vai mudar. Eu acho que daqui uns 10 anos eles vão mexer nessa área da fé também, geneticamente, que a fé também é genética, né? A fé é genética? É genética, a fé é genética. Como assim? Jesus é genético. Para Jesus nascer foram 27 gerações. Eu te provo que a fé é genética. Me diga aí, quem é que está aí no chat comentando? Deixa eu ver o chat aqui. Aonde é que está escrito que a fé é genética? Onde tem na Bíblia? Alguém sabe? Primeiro, eu não sei. a Bíblia diz que Deus colocou uma porção de fé em todo ser vivo. Olha. Então a porção de fé é colocada geneticamente. Segundo, a Bíblia diz para Abraão: de ti virão reis e sacerdotes. Então é na carne de Abraão. O rei e o sacerdote, ele não é só espiritual, ele é genético. Então a fé é também genética. Aí quando você acredita em Abraão, você desperta a fé de Abraão. Entendeu? A fé é genética, você tem uma fé. E essa fé é única. Você pode criar ideologia, pode curar as pessoas, pode adoecer as pessoas. E a Bíblia fala que de Abraão viria reis e sacerdotes. Então, esses reis e esses sacerdotes são genéticos. E muitos desses reis que vieram de Abraão não foram bons, não. Tem muitos reis, nem tudo que veio de Abraão veio bom, não. Nem tudo, A gente pensa assim, tudo que veio de Abraão é bom. Não. Os irmãos de José tentaram matar José. Os irmãos de José. Sim,
A Bíblia mesmo diz que nem todo judeu é judeu, nem todos que habitam em Israel são judeus de verdade, muitos são filhos do diabo. A maior bruxaria e também grandes príncipes judeus, eles não são totalmente bons, não. O cara é judeu, vou abrir os peitos assim. Não, calma. A nação santa de Israel, ela tem uma parte podre também. Quem tentou derrubar Moisés? Judeu. Quem tentou matar José? Judeu. Judeus. Entendeu? E existem dois tipos de judeu: o judeu normal e o judeu essênio. E por que eles odeiam os essênios? Porque os essênios são filhos de José. Então, os saduceus eram judeus, os sacerdotes eram judeus, os fariseus eram judeus. O cara diz, não, Jesus era judeu, sim, mas os sacerdotes também eram e tentaram matar ele. Mas de onde vieram os essênios? Os essênios vieram do casamento de José com... Como é o nome, gente? Quem está no chat aí A sacerdotisa? Com a sacerdotisa Azenete. Azenete escreveu vários livros, toda a Cabalá judaica vem de Azenete. A estrutura política e social vieram de Moisés, mas a estrutura Cabalá, mística, veio de Azenete. Azenete era a maior sacerdotisa do Egito, filha do maior sacerdote do Egito. Ô pastor, então os judeus que praticam a cabala hoje são descendentes dos essênios diretos? Não, a cabala é um conhecimento que vem se escondendo durante os tempos. O conhecimento dos essênios foi escondido por eles mesmos, porque os judeus pegavam e matavam os essênios. Vamos lá? Vamos lá. Isaías era essênio. Oséias, essênio. Joel, essênio. João Batista, essênio. O que aconteceu com eles? Mataram. Todos mortos. Todos mortos. Quem matou Isaías? Quem matou Oséias? Quem matou Joel? Quem matou Isaías? Judeus. E Jesus Cristo também era essênio. O que aconteceu com Jesus Cristo? Foi morto. Para você ter ideia, só uns livros como o livro de Melquisedeque é essênio. O livro de Mateus é essênio. Então, é um tipo assim de sacerdotes ocultos. Eles se infiltram, mas eles não querem que os próprios judeus descubram que eles são essênios. Aí, livros como Sabedoria, Mateus, livro de Melquisedeque, Enoque, todos são livros essênios que foram escondidos a preço de vida. Eles morriam, mas não entregavam para os judeus, não. E eles eram judeus. Até hoje são considerados apócrifos, Enoque. Mas eu acho mais apócrifos não é os essênios. Sabe quem é mais assim, tipo seita? Porque até nós mesmos, a nossa teoria, o Teoriba, dizem que os essênios é uma seita. Mas os saduceus eram mais seita do que os essênios. Vamos lá? Bora. Diga assim, saduceus. Eu não sei como é que um povo que não acreditava em anjo, em Deus, em Jesus, dominava a igreja. Os saduceus eram podres de rico, eles dominavam o dízimo da igreja, dominavam os cambistas, dominavam o sacrifício, dominavam os sacerdotes. E eles não acreditavam em anjo, em vida eterna. Aí o cara diz, não, os essênios eram uma seita, porque os essênios acreditavam em vida eterna, em anjo, em mulher engravidando sozinha, acreditavam em anticristo. Eles dizem que os essênios eram uma seita, mas eles eram dominados por uma seita. Os saduceus eram verdadeiros filhos da Lutz, porque os saduceus eram um tipo de gente que não acreditava em nada e dominava tudo. É como se eu fosse um pastor que não acredita em Jesus, não acredita em Ave Maria, não acredita em nada e domina a igreja e manda na igreja, o dinheiro da igreja, tudo da igreja, quem mandava era os saduceus.
E a Bíblia mesmo diz, os saduceus não acreditavam em nada. Foi aquele cara que soube das 7 mulheres, que a mulher casou com 7 maridos, de quem ela será mulher, tal. Os saduceus eram secos, era só lá prata, dinheiro. Eles nem pareciam judeus. E não sei por que eles dominavam tanto. Eles dominavam até grupos complicados, como os fariseus. Os fariseus eram um tipo de religiosos radical. Mas os saduceus eram religiosos radicais, mas obedeciam os saduceus. E os sacerdotes, que eram da linha de Levi, e eles acreditavam em anjo, acreditavam em vida eterna, acreditavam na Arca da Aliança, acreditavam no livro de Salmo. Meu amigo, acreditava em tudo, mas obedecia aos saduceus. Os saduceus era seco, não acreditava em cura, não acreditava em vida eterna, não acreditava em vida depois da morte, não acreditava em céu. Eu não sei como é que um povo desse mandava em tudo. Eles mandavam em tudo. As carroças de burro de ouro, era tudo saduceus. Eles respeitavam os escribas e respeitavam os sacerdotes. São grupos, né? Grupos da época de Cristo. E você vê eles de vez em quando enfrentando Jesus. Agora os saduceus eram secos. Não acreditavam em cura, não acreditavam em vida eterna, não acreditavam em Messias. Não sei como é que esse povo, eles dominavam a igreja da época. Incrível, né? É uma contradição muito grande, né? E Cristo chamou eles de filhos do capeta, filhos do diabo. Jesus chamou: vós tem por pai o diabo, e quereis agradá-lo. Aí tem os fariseus, que eram radical. Se a mulher mostrasse o cabelo, eles metiam o cacete na mulher. Que existe até hoje, né? Eles andavam com o cacete, assim, um pau na mão. Aí qualquer pessoa que eles achavam que estava errada, eles metiam o cacete. Olha. Interessante, né? E os sacerdotes? Os sacerdotes eram uma família. Era a linhagem de Levi. Eram também muito ricos. E eles viviam muito bem. E o principal deles na época de Cristo era Caifás. Aí tinha o Sinédrio. Do Sinédrio era um tipo de prefeitura. Cada grupo desses tinha um representante. E os essênios não tinham representante. Os essênios eram jogados de lado. Os essênios não adulteravam, não roubavam, acreditavam em Cristo, acreditavam em Deus, mas eles eram secretos. Os essênios, se o judeu é secreto, imagina um essênio. Para você descobrir que o cara era essênio, tinha que ter muito trabalho. Ele guardava conhecimentos, eles guardavam livros antigos, não dava para os judeus. E os judeus sempre matavam os essênios. Sempre. João Batista, ele era essênio mesmo. Aí tinha essênios ricos, essênios pobres. Tinha também divergência entre eles. Tinha o essênio que tinha muito dinheiro e tinha um essênio pobre que não queria dinheiro. Então, existiam esses grupos na época de Cristo. Agora, o que mais me admira, o primeiro pastor a falar que a Cabalá, que os essênios vieram de José, fui eu. Pode olhar aí, pode dar o Google, informações privilegiadas. Mas por que os judeus odeiam os essênios? Porque os essênios é a família de José. Aquela bronca continuou. Aquela bronca que eles queriam matar José, não suportavam José, continuou até os dias de hoje. Tem coisa que não muda, apenas muda os personagens. O senhor está falando exatamente, estou vendo no dia de hoje, é exatamente assim. A gente tem essênios, a gente tem fariseus, saduceus, tem tudo isso hoje. Tudo. Tem gente que domina igreja enorme, de 20, 30 mil membros, que não acredita nem em Cristo, em cura, não acredita em nada. E vive da fé. Vive da fé, é incrível isso aí. É a mesma coisa assim, vive da fé, mas não, negócio de cura, negócio de Deus, Jesus, ir para o céu. Tem até eles que fazem acordo com o capeta. Então, esses grupos continuam existindo hoje. Né? Continuam, são vampiros, pastor. Os saduceus é um mistério. Da onde vem os saduceus? Quem deu origem aos saduceus? Né? Agora, os essênios não. O que os essênios eram? Místicos, e eles guardavam conhecimentos da época de Adão e Eva, e da sua mãe Azanete, e do seu pai José. Lembre-se, José era filho de sacerdotisa e casou com uma sacerdotisa.
E a prova que a mãe de José era sacerdotisa foi os santinhos que ela guardou quando fugiu do pai. Ela botou os santinhos no jumento, lembra? Que ela escondeu, mostrava que ela era uma sacerdote. Aquilo ali, ela era mística. Depois ela usa como é o nome? A raiz sagrada para engravidar. Para engravidar. Aí mostra que ela era uma sacerdotisa daquela época. Aí nasce José, cheio de dons, depois do pacto de Jacó com o arcanjo Miguel. Aí vem o Egito e tal, e José ganha do rei do Egito a mulher mais desejada do Egito, que era a Zanete. A Zanete, ela tinha energia vril, ela tinha poderes místicos, e os livros dela são escondidos até hoje. Você nunca lê um livro de Azanete, mas existe, tá? O livro Azanete, tudo indica, segundo as minhas informações, que Azanete era de uma religião chamada... Você já falou uma vez, eu não lembro. Alguém sabe aí no chat? Ajuda aí. Hã? Alguém no chat aí, vamos ver se... vamos ver, cadê o pessoal do chat? Pergunta aí, pastor. Ela era do hermenismo. Hermenismo. Anote aí, por favor. Hermenismo. Quem era Hermes? Hermes é Tote. Hermes é Melquisedeque. Olha. A religião hermenêutica de Hermes é potentíssima. É uma das religiões mais fortes em termos de energia que eu já vi. A religião antiga era baseada no hermenismo, né? E o hermenismo é pura energia. A frase que Cristo falou, o que ligares no céu será ligado na terra, o que ligar na terra a frase Jesus Cristo, ele dá pista de quem ele é. Primeiro, Jesus Cristo citou um livro essênio. Qual foi o livro essênio que Jesus falou? Enoque. Não era um livro judeu, era um livro essênio, que também era judeu. Então ele mostra. Jesus tinha 2 discípulos que era essênio. Um era Mateus, que escreveu o livro de Mateus em aramaico. O único livro da Bíblia do Novo Testamento escrito em aramaico foi o de Mateus. O único. E o outro? O outro era Mateus e... João Batista? João Batista era de cara. João, o pai dele, a mãe. A mãe era prima de Maria. O pai era família de Maria. Então Maria era de uma família essênia. Entendeu? A gente tem que estudar mais os essênios. Os essênios são fantásticos. Aí os essênios traz o conhecimento de Hermes. Quando Cristo falou, quando ligares no céu, será ligado na terra, Hermes é quem diz. Hermes diz como é no céu e na terra, como é no grande e no pequeno. Você está entendendo? Como é no grande e no pequeno. Então, as divisões, as 3 divisões, a religião antiga, antes do Egito ser chamado de Egito, era hermenismo. É uma religião chamada religião matemática. Eu trabalhava muito com símbolos, com traços, com captação de energia, emissão de energia, cobre, bronze, ouro, tudo isso. E Cristo falou do livro de Essênio, que os outros nunca falaram. Cristo falou, como está escrito no livro de Enoque, o Senhor virá com milhares dos seus anjos. Então Jesus leu o livro de Enoque. Entendeu? Aí depois ele cita o livro de Melquisedeque. Jesus citou o livro de Melquisedeque, mostrando que ele acredita no livro. E o livro de Melquisedeque que os judeus não tinham, eles encontraram agora em 1970. E aonde que Jesus leu esse livro? Bem, ele era essênio, eles tinham, era secreto. Acesso. Os essênios tinham grupos variados e eles todos eram secretos. Eles eram judeus, mas eles eram um tipo de judeus diferentes. Eles eram seguidores de Azanete. Os seus livros foram queimados, suas casas eram derrubadas por causa de Azanete. Aquela raiva que os irmãos de José tinham de José passou para a sua descendência. Olha. Interessante, né? Muito interessante e muito real com os dias de hoje, né? O que eu provei é que Jesus era essênio, porque o comportamento de Jesus. Segundo,
os livros que Jesus citou, todos eles que Jesus citou, eram de essênio. Até o livro de Isaías. Isaías era essênio. Todo teólogo sabe disso. Aí Ezequiel, essênio. Joel, essênio. Então, quando ele citou o livro de Isaías, Cristo citou alguns livros. Livro de Isaías, livro de Melquisedeque, que é só essênio, e o livro de Enoque, que é só essênio. Os últimos 2 livros que eu falei para você, eles não sabiam que existiam, porque os essênios não davam. Não está na Torá, não está na lei de Moisés. Então, esses grupos que Jesus Cristo encontrou eram grupos extremamente fortes e eles existem até hoje. Agora, eu digo para você, o grupo que mais me causou admiração é esse dos saduceus. Porque a gente pensa que os saduceus eram tudo lascado, ao contrário, eram podres de rico e que mandavam na igreja, o dinheiro da igreja, o ouro da igreja, todo era saduceu. Aí ele dividia com os sacerdotes. Eles eram um tipo de treco-treco. Eles comandavam uma igreja que queimava os bois pelos pecados do Messias, mas não acreditavam no Messias. Ele falava que falava em Deus, mas não acreditava em vida eterna, céu, essas coisas. Para o essênio, ele ia morrer e ficar na terra mesmo. E ele comandava a igreja. Pastor, o Diogo falou uma coisa interessante aqui, ó. A Biblioteca do Vaticano deve ter muitos livros essênios. Tem muitos livros essênios. O livro dos essênios, ele vem de Tote e vem de Hermes. Se você que está aí me assistindo estudar hermenismo, você vai ficar... Jesus Cristo foi puro hermenismo. Cristo fala, porque Hermes é Melquisedeque. E a Bíblia lá na frente diz, Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele é segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdote eterno que não morre. Né? Pastor, eu queria mostrar para o senhor e para o pessoal do chat. Deixa eu ver se eu acho, só um minutinho, uma pulseira minha. Outro dia eu fui no médico, achei, tá aqui, peraí. Ó, não sei se dá para ver, se o senhor tá vendo, se o pessoal tá vendo, vocês me falem. O senhor tá vendo? Sim, mas antes de você mostrar a pulseira, aí me pergunta outra coisa que provava que Jesus Cristo era essênio. E que os essênios vieram de José. Me dá mais uma prova que Jesus era essênio, pastor. Aí antes de eu ver sua pulseira, eu vou dizer. Você vai ligar uma coisa para outra. E você vai ver que Deus é um Deus de revelação. Existe o que é que liga José a Jesus? A genealogia. Sim, mas vamos tirar a genealogia? Que não tem genealogia, não. Não tem nenhum escrito, não. Tem uma dica. O que é que Jesus usava e José usava? Quem acertar, eu tiro meus 2 chapéus para você. O que é que Jesus Cristo usava e José usava? Eita! Alguém já falou. Mas, rapaz, Freitas e Melo tá quente, viu? Freitas e Melo. A capa. Quem usava a capa? Jesus. José usava a capa? Sim. E eu vou te dizer mais. Lá vai, segura aí. Esta capa foi feita com a roupa de Adão e Eva. Tome! E esta capa é um mistério misterado. Então o que liga José a Jesus é a capa. A capa que Jacó deu a José e que essa capa desapareceu, aparece em Elias, aí vai para Eliseu, aí desaparece de novo e aparece com Jesus. Ah, não. É a mesma capa. É a mesma capa. Mas onde que entra Adão aí? Aquela roupa que Deus fez para Adão era uma roupa mágica. Olha. Os essênios deixaram escrito isso. Era uma roupa que ajudava a curar e a prosperar as pessoas. Foi uma roupa feita pelo próprio Deus. Se você disser, não existe homem costureiro, olha aí, Jesus foi costureiro, Deus foi costureiro. Deus, quando Adão e Eva, porque a gente sempre teve pelado, mas tinha uma luz na gente que escondia as coisas de nós, entendeu? Não é que Adão assim, Adão era um abestalhado assim, eu não sei se eu tenho um pinto, Adão não era um idiota,
Ai, eu tenho um pinto. Aí a mulher, ai, que bicho feio, meu pai. Não, nós já tinha e usava bastante. Porém, quando a gente pecou, essa luz apagou. Uma luz chamada aura. Essa luz é dos anjos também. De onde vem a roupa de Miguel? Eu vi Miguel com roupa de estopa. E ele veste várias roupas. Roupa de estopa é de guerra. Aí apareceu um anjo lá na Rússia, roupa de estopa. E pedrificado, tá? Então ele estava numa guerra. Então assim, de onde vem a roupa dos anjos? De dentro dele mesmo. É como se existisse um holograma. E tem até como você benzer a roupa. Você pega a roupa, benze a roupa. Eu sou linda, eu sou maravilhosa. Você vai ver. Você pode estar com uma roupa velha. Todo mundo olha. Isso acontece com aqueles caras Jecleclé, aqueles caras que faz roupa. Às vezes eles pegam uma toalha rede de banho, botam ao redor de uma mulher, a mulher fica ridícula. Olha, é verdade. Mas todo mundo, que roupa linda, porque ele benzeu a roupa. Ele benzeu a roupa. Os passarinhos gostou. Essa roupa, quando Adão pecou, aí apareceu as coisas. Ai, que coisa. A Eva fez Adão. Mas a Eva já sabia que Adão tinha. Tá entendendo? As coisas da gente não foi feita depois do pecado, não. Ela foi feita santa. Aí, quando Adão pecou, Adão ficou pelado que nem um cachorro. Aí Deus foi lá, matou um animal, que ninguém sabe que animal era esse. É um animal místico, alado. E fez uma roupa para Adão e Eva. E deu, tome Adão. Tome, Eva, vocês estão pelados. Aí ele vestiu, porque não tinha mais essa luz. Olha. Essa roupa depois virou uma capa. Ou essa roupa tinha capa. E foi guardado pelos semitas. E foi passando de geração em geração. Passou o pecado todinho. Chegou depois do pecado, depois do dilúvio, Noé. De Noé veio para Sem. De Sem foi descendo Éber. Depois de Éber, Terá, depois de Terá, Abraão, depois de Abraão, Isaac, depois de Isaac, Jacó, e chegou em José. Aí essa capa aparece em José, que era uma capa mística, que os seus irmãos mataram ele com inveja dessa capa. Está escrito na Bíblia que, Sim, tá na Bíblia, que Jacó deu uma capa de diversas cores para José, e os irmãos ficaram se comendo de inveja. Aí depois essa capa desaparece, aparecem alguns profetas que falam da capa dos profetas, depois ela aparece em Elias, a capa de Elias. Depois da capa de Elias passa para Eliseu, depois essa capa desaparece. E essa capa apareceu em Jesus Cristo, que ninguém conseguia rasgar essa capa, era uma capa de um pano só. Um pano só, então não tinha costura. E essa capa era tão preciosa que os romanos não quiseram cortá-la. Aí daí jogaram sorte na roupa de Cristo. Agora ninguém sabe onde ficou a capa. Ninguém sabe se os romanos pegaram a capa. Ninguém sabe se ficou com Nossa Senhora, Santa Maria, se ficou com João que não morreu, João, irmão de Cristo, João evangelista. Será que João está com ela andando por aí, pastor? Por isso que não morreu. Entendeu? Era uma capa mágica. Aí o judeu diz, isso é uma história, não sei o que lá, história. Então vai dizer que a capa de Elias é história também. Vai dizer que a capa de Eliseu era história. Vai dizer que a capa de José era história. Isso está na Torá. E está escrito. Então essa capa é uma capa mística. Eu acho que essa capa deve estar com João. João evangelista, que era irmão carnal de Jesus. A igreja não tirou João da história de Maria, porque eles pregam a eterna virgindade de Maria. Mas antigamente não se acreditava nisso. Maria deve ter tido uns 20 filhos. Que era a média de filhos da época da mulher. Quando Maria casou com José, Maria devia ter 12 a 13 anos. E José, 50. Então José morreu. José, marido de Maria. Aí Jesus assume a casa. Mas Jesus tem irmãos e irmãs. Segundo a Bíblia, tem irmãos e irmãs. Aí a igreja mãe diz que não tem,
que são irmãos assim só de palavras, são primos, porque eles pregam no concílio de Nicéia a eterna virgindade de Maria. Mas aí é um conceito, né? É um conceito que eu respeito, agustiniano, Santo Agostinho, teólogo principal da igreja cristã. Então tem que respeitar um homem desse. Mas dizer que ele é totalmente verdade, não existe homem que é totalmente verdade, né? Então eu acredito nisso. Então o que liga Jesus Cristo a José é a capa. É a capa. Quem foi que deu essa capa para Jesus? Foi Maria ou foi José? Eu acho que foi Maria. Porque a genealogia de Mateus não é de José. Pode procurar aí os grandes teólogos e eles vão dizer que a genealogia que tem fulano gerou ciclano, fulano, é de Maria, não é de José. José é marido de Maria. Então quem trazia o DNA era Maria, porque Jesus não é filho de homem. Jesus é filho só de mulher. Da semente da mulher. Autogênese. Maria teve Jesus sozinha. Não precisou de homem, de DNA, de homem nenhum. Não é interessante essas coisas? Conversa boa, né? É muito lindo. É muito lindo. Então assim, a questão da capa, Francine, seja bem-vinda. Vai conseguir, porque Deus é grande. Você veja a capa de Adão e Eva, Joilson de Assis. E tem registros essênios que falam que essa capa, ela era de Adão e Eva. Tem esse registro de essênios que fala que a capa de José era a roupa de Adão e Eva. E essa roupa, ela interage com a pessoa. Hoje nós estamos fazendo uma roupa assim, sabia? É uma roupa feita de grafite. A roupa interage com você. A melhor roupa do mundo, ela é feita de seda ou de algodão. Essa roupa de plástico não é boa. Ela não é boa para ninguém. Não. Então, por isso que, principalmente roupa íntima, as mulheres e homens usam mais algodão. Porque quando usa poliéster, que é plástico, da coceira, da cândida, interage mal. Outros panos não. Então, estão fazendo hoje roupa de grafite. Roupa de grafite é o seguinte: você emite 14 volts. Se eu colocar um contador em você, aquele negócio que mede fio, e colocar na terra e colocar em você, dá 14 volts. Você só não dá 14 volts quando você está calçada e longe do sol. Mas você no sol e descalça, 14 voltzinho. Então esses 14 volts, ele interage com tudo que encosta em você. Com tudo. A pele é muito mais do que uma capa. Ela é uma malha elétrica. Por isso que para você encantar uma pessoa, ou para hipnotizar uma pessoa, você toca. Todo hipnotizador sabe o que eu estou falando. O hipnotizador, ele disfarça e toca. Quando ele toca, a pessoa... porque a pele, ela é uma malha elétrica. Ela é o maior órgão do corpo humano. Sabia? Sim. Isso eu sabia, só isso. E ela é uma malha elétrica. Por isso tem gente que quando chega perto de você, você se arrepia. Quando tem gente que toca em você, você se arrepia. Aí depende do dedo que toca. Aí o cara que hipnotiza sabe disso que eu estou falando. Ele toca. Até os vendedores são aconselhados a tocar no cotovelo da pessoa. Pode procurar aula aí de vendedor. Bata no cotovelo do cliente. Entendeu? Para ficar satisfeito e abrir a alma. Você bate no cotovelo, agora bate com a palma da mão. Isso está na área de neurolinguística e das aulas que se dá para vender. Então, a roupa, ela interage conosco. Está aí um vídeo chamado Mistério da Roupa. Essa roupa de Adão e Eva é fantástica. Eu acho que ela está com João. Se ela não tiver com João, ela está no Vaticano. Ela está no Vaticano, Aí essa roupa, ela dá poder. O Vaticano tem muitos segredos. Tem muitos segredos. Tem muitos. Depois da biblioteca que foi de Alexandria, que foi queimada, a maior de todas as bibliotecas é do Vaticano. Sim. Então, os padres sabem, aqueles padres sabem, não é todos que sabem não, mas alguns deles sabem muita coisa. E aí, você pode ver a construção das igrejas católicas,
principalmente as mais antigas, você entra dentro dela, você sente uma paz, como se estivesse tomando um banho. Por quê? Aí você vê a construção, eles exigem janela assim, topo assim, tem sempre 3 divisões, 3 portas, ou seja, isso tudo chama-se geometria sagrada. Geometria sagrada, é verdade. Através que um redondo capta uma energia, um comprido outra, um quadrado outra, uma pirâmide outra, e assim por diante. Verdade. São captações energéticas, né, pastor? E o que é a bobina? Tudo, né? A bobina é um redondo. A bobina faz... É o redondo. E aonde é que tem esse redondo na gente? Nos ovários da mulher, na genitália da mulher, no pênis do homem, é a bobina. O porquê formato de abóbada. O óvulo vem tomando banho de energia no ovário da mulher. Tem 2 ovários, um direito e um esquerdo. Então o ovário tem a chamada trompa. E no homem é o canal chamado deferente. São tudo, eles descem girando assim, ó. Então esse girar já é uma energia. Por que nossa veia é comprida? Por que nosso olho é assim? Por que nossa cabeça é redonda? Podia ser uma cabeça comprida, né? A gente podia ter cabeça de jumento, né? Por que nossa cabeça é assim? Então tudo é uma geometria sagrada. Deus foi quem fez a gente desse jeito, para captar determinadas... Por isso que os bruxos usam o crânio humano. Qual é a parte mais importante do crânio humano? Diga aí. Qual é, pastor, a parte mais... Alguém sabe? Eu não sei. Alguém sabe qual é a parte mais importante do crânio humano? É uma parte que tem um mineral que não tem em outros lugares. As igrejas católicas são lindas. 740 Hz. Hoje é o dia do mistério, super mistério. Por que os bruxos usam o crânio humano? Qual é a parte mais importante do crânio humano? É a testa. Maria, oi. Valeu, Maria. Vai estudar história, menina. A testa da gente, ela tem um mineral e ela tem antenas. O nome dessas antenas é sinos. Por isso que o nome sinusite. Esses sinos têm badalos. Por isso que o nome sinos. E a testa, ela tem uns cristal, tem um mineral que não tem em nenhuma parte do corpo. Ametita, apatita, cristais. E a sua testa é a sua televisão, você vê pela testa. Olha que interessante. Então assim, existe um mineral na nossa testa, por isso que a testa brilha. A primeira testa que eu vi brilhando, depois da de Jesus, que o rosto de Jesus brilhou, foi da minha mãe. Eu sonhei que eu ia lá no cemitério, aí a cova, eu olhava a caveirinha dela, aí ela olhava assim para mim como se fosse ela, mas estava a caveira, entendeu? Assim, é como se fosse a alma dentro da caveira. Aí a testa dela acendeu. A testa acendeu uma luz tão grande, só a testa. Como se ela tivesse com saudade, a carne dela com saudade, né? Olha. Aí eu disse, tem alguma coisa, eu vou perguntar aos territoriais. E a resposta foi, existe um mineral na testa que não tem nenhuma parte do corpo, por isso que ela acende. E por isso que os bruxos usam a testa da cadáver. A cabeça, aí você vê o bruxo com um crânio humano, o crânio tem uma energia, mas a testa é que é a principal. Por isso que existem 7 crânios de cristal, e um deles, 12 crânios de cristal, pré-diluviano. Esses 12 crânios de cristal, um deles acende a testa. Dá sorte. Tem um que cura, são 12 crânios de cristais. Esses 12 crânios de cristal, quem tem não solta de jeito nenhum. Você depois dá uma olhadinha na internet sobre os 12 crânios de cristal. Vou notar. Quem foi que fez esses 12 crânios de cristal? E a tecnologia tem que ser em 3D. Quem foi? E é cristal do mais duro que tem. Um deles acende, outro deles abre a boca, outro deles acende a testa, um deles cura, outro dá dinheiro. São 12 crânios. Agora, se botar junto, segundo a lenda, o mundo se acaba. Olha. Então... É como se fosse a manopla daquele Thanos. O senhor sabe aquele filme... Meu marido e meu menino assistem... Pessoal, eu não lembro agora, se o pessoal do chat lembrar o nome do filme, aquele filme do Thanos, do fim do mundo, a manopla dele. Ele usa
luva, que se você juntar todos os cristais ali da luva, ele acaba com o mundo, ele domina o mundo. Existem 12 crânios de cristal. 3 foi encontrado na América, 2 foi encontrado na Europa. Ah lá, a Selma falou, pastor, filme do Indiana Jones teve esses caveiros de cristal. A Laísa falou, os Vingadores. A apatita é um grupo de minerais fosforestados de cálcio, conhecido por sua força química, que inclui fosfato de cálcio, substituição do flúor, cloro e hidroxila. Então é um mineral chamado apatita. Existe uma pedra chamada apatita, é como o fígado. Quando a pessoa está doente da cabeça, ele toma um mineral. Como é o nome, meu Deus? É um mineral que é uma pedra ralada. Quem que pode me dizer que se tomar demais o fígado não resiste? A pessoa quando está com depressão toma um pozinho. É um mineral que toma. Um mineral que serve... Quem é que está aí? Não é níquel, não. Não. Deixa eu ver aqui. Mineral... Silício? Não. É silício, pastor? Não. Mineral... Quem é que sabe? Que se toma para curar a esquizofrenia. Campai disse B12. Não. Depois iodo. Não. Não é não? Não. Silício também não? Não. É ralado. É uma pedra ralada. Os antigos... Depois você dá uma olhadinha aí, é um mineral que, quando tem jovens que estão tendo crises esquizofrênicas, aí toma. É um comprimido, é um mineral ralado. Não é vitamina não, é um mineral, porque existem minerais e vitaminas. Vitaminas é um grupo e minerais é outro. A gente precisa de minerais. A gente precisa de ouro, de prata, de tudo. Mas esse mineral é níquel, não é um... Quem que vai me ajudar, gente? Eu quero saber. Mineral que é usado no tratamento psiquiátrico. Vamos ver aqui. Lítio. Lítio é uma pedra. É lítio. Cristiane lítio. falou. É lítio. A pessoa está com depressão e aí o médico passa lítio, mas tem que saber passar. Mas ela é uma pedra cor de carne. Aí às vezes ela é meio amarelada. O lítio, ele interage com o organismo humano e a testa da pessoa. Às vezes a pessoa, se ela tiver com baixa quantidade de lítio, a pessoa fica meio doida da cabeça, né? Aí tem outros minerais como zinco, prata, ouro, outros minerais que interagem com o nosso sangue. O sangue de Adão não era de ouro, né? Quem a voz me sei? O lítio, eu já acompanhei várias pessoas que tomam lítio. O lítio é muito bom, mas só quem pode passar é o médico, por causa do fígado. Se for demais, o fígado reclama. Tá entendendo? Aí o lítio, ele quando chega na cabeça da pessoa, ele interage com como é o nome das descargas elétricas que dá? Com as sinápsias. E aí ele aumenta as sinápsias da cabeça da pessoa. E aí a pessoa deixa de ter a esquizofrenia. Ou diminui aquelas crises esquizofrênicas. Ok? Muito obrigado. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu mostrar minha pulseira. Pera aí. Tem a ver com o nosso tema, pastor. Tem a ver com o tema. Deixa eu mostrar a pulseira aqui. Dá pra ver isso? É jaspe? É ágata? Então, são pedras, tá vendo? O senhor tá vendo aí? Eu honestamente não sei quais são as pedras. Se o pessoal soubesse, deixa eu ver. Aí, eu tô vendo jaspe, eu tô vendo ágata. Aí tem várias pedras, né? Essa aqui, essa amarelinha é jaspe aí, ó. Essa que parece um coração. Ela é um conjunto de pedras, né? Olha aí, ó. Isso eu estava falando dos essênios, né? Sobre esse misticismo, entre aspas, né? E aí eu queria deixar um recado, finalizar aí minha participação com o pessoal. A Campai tá falando. Deixa eu mostrar para as meninas fazerem direito. Terminar com uma coisa que eu tenho aprendido muito com o Senhor e o Espírito Santo também tem ministrado. Eu estava usando essa pulseira aqui, mas eu não comprei ela com uma função específica, só porque eu achei bonita.
Mas que essa pulseira aí geralmente é para provocar coisas. Proteção, emanação de energia. Mas você diz, Sim. Isso é bíblico? Vai, pergunta para mim. E exatamente esse ponto. Isso é bíblico? Tá na Bíblia, é isso, pastor? Tá na Bíblia. Aonde? Tá. Tá no peitoral do sacerdote. O nome é Tumim e Urim. Anote aí, por favor. Tumim e Urim. Tumim e Urim. Eram 12 pedras. E uma delas tem jaspe, tem pedras caras e pedra barata. Essas pedras, elas interagiam com os judeus. Tem a ametista, o Tumim e Urim. 6 e 6. 12 pedras, mas 6 era fêmea e 6 era macho. Aí essas pedras, o Tumim e Urim, era utilizado por Deus para dizer a vida das pessoas, adivinhar a vida das pessoas. Por isso que a Bíblia fala que Deus falava através do Urim e do Purim. Como é que Deus falava? O sacerdote perguntava, e isso? Aí as pedras acendiam. Olha, as pedras respondiam. As pedras respondiam. Aí, teologicamente, essas pedras representam cada uma tribo de Israel. Porém, quais são as pedras? Deixa eu só mostrar aqui para você. Vou colocar aqui. Quais as pedras que tem no Tumim e Urim? O bom do dom é que o dom emenda as coisas. Quais? As pedras do Tumim e Urim. Eu já pensei em fazer para mim, mas tem que, algumas são caras, outras são baratas. Tumim e Urim. Veja que Tumim e Urim é energia masculina e feminina. É o macho e a fêmea. Entendeu? Essa luz, ela brilhava. Mas você quer uma coisa mais mística do que essa? Se fosse hoje, o cara ia dizer que você era um macumbeiro, um feiticeiro. Exatamente. Agora, deixa eu ver aqui as pedras. Cadê as pedras? Aí aqui, o Tumim e Urim. Eles refletiam luzes. O Tumim refletia uma espécie de luz, e o Tumim respondia. Era como lá e Lô, macho e fêmea. Agora deixa eu ver aqui quais são as pedras. Quem achou aí pode dizer, por favor? Como se fosse um oráculo. É um oráculo e um equipamento de adivinhação. Olha aqui, 2 objetos sagrados antigos. Quem será que está com esses objetos? Usados na Bíblia. Um é a Arca da Aliança e o outro é o Tumim e Urim. O Tumim e Urim era macho e fêmea. A Arca da Aliança é macho e fêmea, que tinha 2 anjos. Utilizado por um sacerdote para consultar a vontade de Deus e obter decisões em questões importantes de Israel. Em guerra, questões judiciais, quem é que estava certo, quem é que estava mentindo, E aí tinha essas funções. O cara perguntava ao Tumim. Era um tipo de oráculo. Era um instrumento sacerdotal. Aí era um tipo de sorteio. Lembra que as terras de Israel foram todas sorteadas. Aí você diz sorteada como? Olha aí. Tumim e Urim. Eita! Quantos anos você é crente? Você nunca ouviu o pastor falar isso. Não. Você sabia que as terras de Israel foi sorteada, menos a de Josué e Caleb? Então foi 10 sorteios. Aí o cara diz, nas terras de Israel foi sorteada. Mas não sai, fica aí. Sorteada como? Foi cartas? Foi búzios? Foi Tumim e Urim. Essa aí, as pedras. Aí eles tinham uma conotação que a pedra fazia movimentos astrais. Ela formava, como era o nome? Redondo, quadrado. Entendeu? Ela ia para o lado esquerdo, ela ia para o lado direito. Se ela fosse para o lado esquerdo, era não. Se ela fosse para o lado direito, era assim. O véio da vara. Você já viu o véio da vara? Quem que é o véio da vara? O que acha água. Ele acha com a vara. Se a vara descer... se a vara descer é uma coisa, se a vara subir é outra. O Tumim e Urim fazia isso. Aí, lá vai. Eu queria saber quais eram as pedras. Quem que tá aí, gente? Quais é as pedras? Eu não tô achando quais eram as pedras. Diogo disse jaspe, selenita, ametista, tem mais qual? Não, são 12 pedras. 12. Tem mais, tá faltando. Lembre, 12 filhos, 12 pedras. 12 tribos. 12 tribos, 12 pedras, tudo no 12 degraus. Eu queria saber quais eram as pedras. Fazia um sorteio, eles sorteavam, o cara dizia que era inocente, o Tumim dizia não era. A posição das pedras no bolso
e no peitoral do sacerdote. E na hora de consultar, eram tiradas para a leitura. É como fosse um búzio. Olha. Os próprios pessoal que joga búzio não sabe disso. Era como fosse um búzio. E umas eram penduradas no peito do sacerdote. Olha aí, ó. Aí eu queria saber quais eram as pedras. Eu não me lembro, deixa eu ver aqui. Tumim e Urim para interpretar sonhos e também saber sobre ordens divinas para o rei. Então era um equipamento de adivinhação. Aqui, quais as pedras do Tumim e Urim? Olha, vamos ver aqui, por favor. Pedras. Aí você pode comprar e usar, tá? Aqui, ó. O senhor achou? Não. Onde está? Tem ágata, tem. Eu sei que tem. Eu sei que aqui não tá dando, não. E aí, gente, alguém achou aí pra nós? Eu também não tô achando não, pastor. Tem ametista. Aqui, ó. A primeira fileira em ordem. Primeira fileira, rubi. Ó. Pitá, esmeralda, topázio. Olha. Então a primeira fileira era 3. Ó, rubi era a primeira fileira. Esmeralda, a melhor esmeralda do mundo é aqui na minha região. Topázio, Aí tinha safira na segunda fileira, carbúnculo, deixa eu ver mais, diamante. Aí vinha jacinto, ágata e ametista. Depois vinha crisólito, ônix e jaspe. Olha aí as pedras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, ó. Rubi é a primeira. Então, se você tiver um rubi, o rubi vai interagir com você. O povo que mais interage com o mineral, sabe quem é? Lá de Jura da Arábia Saudita. Os caras lá de Dubai. Rubi é a primeira. Esmeralda. Esmeralda é verde, né? Aí topázio. Aí vem carbúnculo, safira, jacinto, ágata, ametista, crisólito, ônix e jaspe. E aí eles atribuíram cada pedra a uma tribo, mas essas pedras eram místicas e elas ascendiam conforme o sacerdote. O mais caro dessas pedras é o rubi e o diamante, né? A esmeralda é mais barato, o topázio mais ou menos, a safira, diamante é caríssimo, né? Depende do tamanho. E jacinto, ágata e ametista. Ametista tem muito na Bahia, em Santo Sé. Santo Sé, teve até uma amiga minha que saiu de Santo Sé e o anjo aparecia para ela e dizia: você é pobre porque você quer. Ela foi encontrada a maior jazida de ametista do mundo em Santo Sé. Olha. Maior, na terra do avô dela. Olha, eu fiquei doidinho para ir lá, mas ela ficou com medo, aí não foi não. A turma tá lá tirando, é japonês, é chinês, tirando não, que eles vêm lá e compram, né? Eles compram a terra já, né? As pedras, elas têm poderes e tá na Bíblia. Tá aí. Pastor, mas uma crente, a moça era crente, me falou assim: você tá usando isso aí é misticismo, uma coisa de chácaras. Cada um pensa do jeito que quer, né? Cada um pensa do jeito que quer. Pra o senhor ver, o senhor falou dos essênios e falou dos saduceus e dos fariseus, né? Até hoje nós temos, né, isso no mundo atual. Uma pulseira dessa, você pode usar no pé esquerdo ou na mão direita, aí cada pedra dessa vai interagir com você. Olha aqui, ó, eu uso uma pulseira que eu ganhei, que eu não me lembro de quem eu ganhei. Eu ganhei 2 pulseiras, uma para mim e outra para Alcione. A minha desapareceu, aí a de Alcione ficou, eu tomei de Alcione, ó. Aqui. Tomou de Alcione? Foi. Aqui. Tá vendo? De que essa pulseira? Da onde que é essa pulseira, pastor? É de bronze. Bronze, fechada. É de... Como é o nome? Cobre. E ela é fechada, né, pastor? Você já ensinou que não pode ser aberta. Essa aqui é aberta.
Cadê? Aqui. Ai. Eu tenho uma também, deixa eu mostrar. Eu queria fechada, a minha era fechada, a do homem é fechada. Sim, aí, ó. Pronto. O bom é ser fechada, mas não tem como fechar. A não ser que para botar, como é que a gente vai botar? Aí às vezes eu passo um fio entre um treco e outro. Diogo disse que tem algumas dessas pedras lá na casa dele. Ó, eu tenho algumas delas, mas algumas são muito difíceis de achar. E caras, são caras. Diamante é caríssimo. Mas eles acharam essas pedras no Rio Jordão. Eles acharam essa pedra lá do meio do Rio Jordão. Quando eles atravessaram o rio. Pastor, eu vou mudar o assunto, mas é um assunto que foi no começo que o senhor falou e o pessoal no chat perguntou. Sobre os territoriais, né? A moça lá no começo perguntou para o senhor como que agrada um territorial, como que agrada o territorial novamente. E aí, isso é uma informação privilegiada muito forte. Eu já disse, mas disse codificado. Isso não é uma informação que você joga no ar assim para qualquer um, até os lesos pegarem, entendeu? Olha, não. Então presta atenção quem perguntou aí. Eu já disse várias vezes, já falei, mas a pessoa tem que garimpar. Que isso é uma informação privilegiada que só quem sabia eram os altos sacerdotes. Olha. Primeiro, sobre territorial já é uma informação privilegiada. Eles chamavam de guardiões, eles faziam voto com territorial. Qual foi o homem da Bíblia que fez um voto com territorial? São dois homens poderosíssimos. Vai lá. Eu sei, não vou falar. Mas fale, qual foi? Jacó. Qual é o territorial que ele fez? Miguel. E o outro? O outro eu não sei. Quem é o outro? Abraão. Então, pai, tá. Abraão. Abraão fez voto com quem? Cláudia disse. Com quem Abraão fez? Melquisedeque. Olha. Como foi o voto de Abraão, pastor? Dízimo. Ele deu dízimo para Melquisedeque, mostrando que Melquisedeque era maior do que ele. Então assim, uma informação dessa, você pode dar ao Google, eles não falavam. Não tem. Não, mas como a melhor maneira de você quebrar a maldição é voto, pacto e contato com o territorial. E eu comecei a ter contato com muito territorial do Jalapão, territorial lá de Hermenegilda, territorial do Tocantins. E aí eles foram falando e conversando, e está tudo na Bíblia. Agora, como agradar, como fazer, é uma informação que muitos espiritualistas do mundo não sabem. Então isso é a informação que está partindo. Agora, para a pessoa ter essa informação, está aí, eu codifiquei tudo. É só colocar territorial João de Assis. Aí, né? Tem muito vídeo do senhor aí. Porque tem pessoas que não merecem essa informação. Olha. Entendeu? Por isso que Cristo não se transfigurou na frente de todo mundo. Cristo se transfigurou só na frente de 3. Tiago, João, que era irmão dele, e Pedro. Pedro representava a igreja, João representava o substituto dele, e Tiago também era irmão de Jesus, Tiago. Né? Pastor, tem gente que não está preparado para receber. Não está preparado e nem sabe usar. É a mesma coisa de você pegar uma metralhadora e botar na mão de um menino. Uma metralhadora com 200 munição. Ele pode fazer uma merda de... Entendeu como é a coisa? Então assim, é muito poder e muita força para uma pessoa que às vezes não está preparada. E por isso não pode se falar abertamente. Mas existe maneira de você agradar o territorial. Eu codifiquei, falei várias vezes, mas as pessoas não pegam. Entendeu? Mas aí, quem pegar, pegou. Mas eu digo para você, existem os territoriais. Anote o nome aí dos territoriais. Primeiro, o territorial é chamado de guardião. Anjos guardiães. Anjos guardião. Chamado pelo Velho Testamento. É também chamado de ancião. Ancião. Freitas e Melo disse que pegou, pastor. Muito bom seus ensinamentos, seus ensinos.
Outro é anjo guardião. E outro é chamado territorial. Territorial. Cristo teve de frente a um territorial. Qual foi o territorial que enfrentou Jesus Cristo? Qual foi? Puxa pela cabeça. Vamos pensar. Vamos, puxa pelo cérebro. Qual foi o territorial? Pessoal aí do chat. Qual foi o territorial? Obrigado, Sula. Anjos, guardiões, ancião e territoriais. Foi um principado, pastor? Foi um guardião. Satanás, o nome era Lúcifer. Lúcifer. E foi aonde? No deserto? Deserto. Você nunca parou para pensar porque o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo. Porque tinha que ter esse choque. Porque ele é o príncipe deste mundo. Tinha que ter príncipe com príncipe. Você está entendendo? Veio o Espírito Santo, pegou Jesus e levou para o diabo, velho. Você já parou para pensar nisso? O Espírito Santo, o que o Espírito Santo tem com o diabo? Ele pegou, a Bíblia fala, o Espírito conduziu Jesus Cristo para o deserto, para se encontrar com o diabo. Eita! Logo depois do batismo, foi depois do batismo, Cristo teve que encontrar com o territorial da terra, que era o diabo. O diabo é não, príncipe? Ele teve que se encontrar. Príncipe deste mundo. O senhor soltou um código aí, vê se está certo. Então, a gente tem territoriais. Eles são neutros ou eles são do lado de Deus e do lado de Satanás? Como é que fica isso? Alguns deles são do lado de Deus, outros do lado do demônio. Mas os que são do lado de Deus, eles também poderão fazer mal, se tiver praga e maldição no meio. Olha. Esse encontro que Jabés teve com Deus foi através do territorial. Olha. Ninguém fala qual tipo de encontro que Jabés teve. Foi o mesmo encontro que Jacó teve. A vida de Jacó mudou depois que ele encontrou com o territorial. Então assim, por que o territorial feriu Jacó? Porque Jacó tinha maldição. Ele tinha legalidade. Tinha legalidade. Ele concentrou toda a maldição de Jacó numa deficiência. Jacó ficou deficiente da perna, não foi curado não. Então assim, esse relacionamento com os territoriais, sabe qual era o povo que mais dominava isso? Eu digo para você que eu tenho informações privilegiadas. Os essênios. Olha. Os essênios. Eles também são chamados de senhor, Agora, onde é que está na Bíblia que um territorial prendeu um anjo de Deus? Aonde está? Vamos lá, cadê o povo que está nos assistindo? Cadê? Alguém sabe? Essa conversa. Aonde está na Bíblia, pastor? Aonde está na Bíblia? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o buscam. Daniel, Daniel, isso. Freitas e Melo, Ana Paula, Madrado, Cláudia Montes, Daniel. A bênção chegou. O príncipe da Pérsia não é um homem. O príncipe da Pérsia é um territorial. Mas por que o príncipe da Pérsia era o cão dos infernos ou era de Deus? Ele era neutro. Os anjos, eles são juízes. Não são como esses juízes do mundo, não. Que são parcial e totalmente doido. Eles são corretos. Israel estava escrava da Pérsia. Então Israel pertencia à Pérsia. E então o anjo territorial disse: não. Que conversa é essa que você vai falar com Daniel para libertar o povo se eles estão escravos do meu povo? Aí pá, prendeu. Imagina só, diz que o anjo de Deus ninguém prende. Aí a Bíblia fala que prende. Foi necessário Miguel vir. E quando Miguel veio, foi conversa de príncipe com príncipe. Ninguém sabe se Miguel lutou. Ninguém sabe o que foi que houve entre Miguel e o príncipe da Pérsia. Sabe que o príncipe da Pérsia disse: tá bom, tá liberado. Aí depois que o príncipe da Pérsia liberou, que autoridade é esta? Que força é esta capaz de prender um anjo de Deus? Essa mesma força prende as pessoas. As pessoas não conseguem casar, não conseguem prosperar, não conseguem ter filho.
Tem mulheres aqui no chat mesmo, tem mulher que faz 2 anos que tenta engravidar, não tem problema nenhum, não tem nada, tudo limpo, um príncipe segurando. Aí tem que conversar com ele. Aí se conversar com ele e conseguir, a mulher tentou de tudo. Aí pegou o marido e veio aqui. Aí eu fui num lugar que tem um príncipe. E lá o marido se jogou no chão, ela também. E tiveram um encontro metafísico. 3 meses depois ela estava grávida. Olha. Então assim, alguém tem que resolver o problema com o príncipe. Se Jacó não tivesse resolvido o problema com o príncipe, quando ele chegasse na terra dele, o príncipe matava ele. Aí não quer saber se é de Deus, se é crente, se é católico, é a leba. Ele vai cumprir a lei, pastor. Ou seja, você vê, a questão Israel estava sob o domínio da Pérsia. Então o príncipe da Pérsia, o anjo da Pérsia, sentiu o direito de prender qualquer coisa que mudasse a sorte da Pérsia. Entendeu? Olha, você já viu que gravidade tem isso? Pastor, muita gente hoje, isso é muito sério, muito profundo, só que a gente não consegue trazer para a vida real. Por exemplo, está orando muito por uma coisa e não tem nenhuma resposta. O senhor acabou de falar a resposta. Acabou de falar a resposta, o príncipe não deixa. Porque a mãe disse, maldita, miserável, tu não vai ter nada na vida, condenada. Aí o anjo anotou. Porque o príncipe é o seguinte, o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia, ele age na lei. O príncipe, os territoriais na lei. Por exemplo, Davi tinha 18 mulheres. E Deus nunca criticou. Davi dormia com 2, com 3. Era uma brincadeira. Mas aí Davi resolveu dormir com a mulher do amigo. Sem o amigo permitir. Aí o príncipe pegou Davi. O príncipe pegou Davi e ia matar Davi. Aí Davi disse, não me mate, Senhor, não tire teu Espírito Santo de mim. Foi uma luta tremenda que Davi passou. E o príncipe não ia brincar. E o príncipe levantou o profeta Natan, que o profeta Natan não gostava muito de Davi. E o profeta Natan amaldiçoou Davi. E Davi pediu misericórdia a Deus. Aí Deus usou a lei, porque ele tinha aceitado Mefibosete. Mefibosete todo deficiente, ele aceitou, e Deus usou essa lei, e usou a lei também, disse, eu não vou tirar o Messias de você, e nem vou tirar o trono de você, mas o que você fez, será feito no meio da rua. Olha. O que aconteceu? Os filhos de Davi pegaram a mulher de Davi tudinho no meio da rua. Davi ficou famoso, deu uma tesão nos filhos de Davi tudinho, que pegou a mulher de Davi tudinho. E a história, nunca ninguém fala isso. A punição de Davi não foi doença. A punição de Davi era os cabelos, rapaz, tua mulher, a quinta mulher tá lá no meio da rua com teu filho, debaixo do pé de coco, dentro da moita. Aí deu mas o Natan falou, o que você fez escondido eu farei publicamente. Eu não vou te matar e nem vou tirar o teu reino. O Messias virá de ti, mas será punido. E a punição foi Davi ser humilhado, porque era uma humilhação. Davi teve até uma mulher que Davi deu para o filho, mas os outros não. Os outros pegaram as mulheres de Davi e tomaram as mulheres de Davi tudinho. Então isso foi a punição de Davi, para Davi não morrer, que o anjo ia matar Davi e ia levantar o Messias de outra pessoa. Olha, aí ele mudaram toda a história. Aí está na Bíblia dizendo, Senhor, não tire teu Espírito Santo de mim, não tire o reino de mim, tenha misericórdia de mim. Aí Deus se lembrou que ele usou de misericórdia com Mefibosete. Aí Deus disse, como ele usou com misericórdia, que Mefibosete era deficiente, não podia entrar nem no templo, ele mandou entrar, mandou almoçar, deu um cargo de ministro para ele. Então Deus usou de misericórdia com Davi, porém não perdoou. A punição de Davi foi esta, que até o final da vida dele, os filhos dele tentavam tomar o reino dele e as mulheres dele. Se Davi arrumasse uma mulher, eles iam atrás só para pegar a mulher de Davi. Era um treco-treco que deu na cabeça dos filhos de Davi. Tudinho, viu? Tudinho. E o conflito, e a outra punição foi pior. Qual foi, pastor? A espada nunca sairá da tua casa. Aí foi para lascar, velho. Que até hoje Israel nunca viveu em paz.
Até hoje. Porque aquela mulher tinha genética. A genética dela era de um povo que odiava Israel. Aí fortaleceu a genética. Aí a palavra foi: a espada nunca sairá da tua casa. Mas que bichinho caro Davi teve que usar. Olha, foi caro demais. E aí, além de Davi foi humilhado, a espada nunca saiu da casa de Davi até os dias de hoje. Me diga uma coisa, Israel está como hoje? Está em? Está em? Hã? Em guerra. E há 10 anos atrás? Em guerra. E há 20 anos atrás? Em guerra. Mas agora me diga um dia, 1 ano, 2 anos que Israel não estava em perigo de guerra. Não, eu não conheço. Se alguém conhecer, pode falar. A questão ali foi genética, porque Salomão era filho de Betseba. Mas se ele tivesse pedido ao marido, o marido desse a mulher, e ele aí não tinha, o anjo não ia se meter nisso. O anjo é legal, legalidade. O anjo não quer saber se é crente, católico, espírita. O anjo quer saber, tá na lei? Tá, então é como se fosse um juiz. Aí, meu amigo, por isso que as pessoas dizem, cuidado com o anjo, porque o anjo, eles são brutos. Se o Miguel, do jeito que ele salva a pessoa, o Miguel pode matar. O Miguel não queria matar Balaão? Mas é o anjo de Deus. Que violência não, é o reino é assim. O reino é assim. Às vezes a mulher quenga, dá para todo mundo e é feliz, e os homens tudo com ciúme dela. E às vezes a mulher na igreja, coitada, não consegue marido, não consegue engravidar, não consegue nada. Às vezes é a sorte dela que está presa pelo príncipe. Não é demônio. Aí é um problema com o anjo. É pior do que demônio. É pior, porque os anjos, eles fazem a coisa legalizada. E aí você diz, coitado de Jacó, ficou aleijado a vida toda. Para Jacó foi melhor ficar aleijado do que morrer, né? Sim. E quem foi que feriu Jacó? O anjo de Deus. Ninguém fala isso. Diz que Jacó segurou o anjo deu a benção para Jacó, mas não diz que Jacó passou o resto da vida. Hã? Ele aplicou a lei. Aplicou a lei. Vou fazer um comentário. Quem perguntou para o senhor como acessar o territorial, acho que foi essa pergunta, né? O senhor já deu no mínimo 5 dicas aí. O senhor acabou de dar. Então, assim, os antigos sabem disso. Um pastor pode acessar um territorial, um feiticeiro pode acessar, uma pessoa que nem tem religião pode acessar. Tudo vai da lei, através da lei. E a lei é radical. Se há permissão, se há concordância, aí o anjo não faz nada. Mas se não há, aí o anjo entra no meio. Entendeu? E aí, sim, a questão da legalidade, das maldições. Por exemplo, tem pessoas da raça sagrada que são verdadeiros demônios. O que é a raça sagrada, pastor? O povo de Abraão, né? Tem pessoas que são da família de Abraão que são verdadeiros demônios. Matam, a ideologia deles é toda doida, mas eles têm a legalidade, porque eles vêm de Abraão. Então eles são príncipes. Então, você acha que um cara daquele da Alemanha foi para 2 guerras, nunca levou um tiro, nunca teve uma hemorroia? Que aquele cara não era protegido por alguma coisa? Sim. Aí vê o cara no banheiro tomando banho, cai, morre. O cara foi para 2 guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, teve 18 atentados e não teve um arranhão, velho. E ainda é suspeito que ele não morreu, morreu na Argentina de velhice, casado com uma brasileira. Então quem o pastor está falando, né? Aí esse cara deve ter alguma proteção, e essa proteção vem de territorial. Sim, faz todo sentido. Então, gente, que conversa legal, né? Muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado, senhor, foi um prazer. Mas uma conversa puxa outra. Obrigado, viu? Você ter ligado aí para orar, e a gente foi. Deus abençoe. Ele era austríaco e morava na Alemanha e viveu nos últimos dias na Argentina. Mas a origem dele não é austríaco, não. A origem dele é daquela cidade onde tem mais judeus no mundo, tá? Nova York. Tá.
Nova York. Veja a história da mãe dele, de quem ela foi secretária. Ela foi secretária há vários anos, porque ela saiu de Nova York correndo. Então, ela pegou o principado ela pegou o principado lá em Nova York. Mas quem que admite isso? Estuda a história dela, é tão bonita ela. Você já viu a carinha dela? Dos olhos bem azulzinho, alemãzinha tão linda, né? Ela foi quase 10 anos secretária de um dos homens mais ricos do mundo. Olha. Aí ela trabalhou muito, ela teve até aquela... Não é... você tá voando. O cara mais rico do mundo, de que etnia era? Aí ele cantou aquela música: secretária, passa o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo. Aí de repente a secretária correu, ela era austríaca, dos olhinhos azulzinhos, correu, em vez de ir para a Áustria, foi para a Alemanha. Aí chegando lá, casou com um cara, um cara bruto, ignorante, aí casou com ele. Foi. Mas o cara bruto e ignorante casou com ela porque ela foi com... Que secretária ganha muito bem, ganha em ouro, ganha em prata, principalmente se ela for uma secretária muito boa, entendeu? Você nunca ouviu essa história não, né? Não. Apoiova. Informações privilegiadas. Tchau. Obrigado, viu? Obrigada, pastor. Fica com Deus. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigado. Deus te abençoe, Bruna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus seja contigo, tá? Quem gostou da participação de Bruna, diga glória a Deus. Diga assim: Deus abençoe Bruna. Tchau. Olha, por isso que é bom a gente fazer um programa sem, né? A conversa boa. Foi soltado muito mistério. Foi. Quem gostou do mistério, quem gostou da participação de Bruna, diga Deus abençoe Bruna. Bruna Wicker. E ela é alemã, tá? Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês que participaram desta... Ela não tem cara de alemã, né? Ela tem jeito de alemã, cara de alemã, cabelo de alemã, e até o sobrenome de alemã, Wicker. Olha. Deus abençoe, Bruna. Obrigado, Cris Coutinho. Marlaine Lima. Eu gostei. Pastor, aniversário da minha filha, Aline, hoje. Coloca o nome dela para eu cantar. Coloque o nome dela para a gente cantar. Eu vou ficando por aqui, vou cantar o nome. A participação foi maravilhosa. Marliane Sula, Cristiane Vieira. Amanhã é sexta-feira. Amanhã é o dia. Cadê o nome da filhota para eu cantar? Diego, gostou, Diego? Aline Franciele, seja bendita. Aline Franciele, seja bendita. Parabéns. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Aline Franciele. Estamos também orando por Francine. Lembra de Francine ontem? Francine perdeu o trabalho, perdeu o emprego, né? Nós estamos orando e ela vai arrumar um emprego melhor do que antes. Que grande é Deus, tá? Francine, estamos aqui na oração, tá? Francine, quem gostou, gente, deixa o seu like aí. Diga o que você gostou, o que você entendeu. Você que chegou agora, o assunto foi variado, né? Pedras, foi um bocado de coisa, não foi? Hã?